ele inclusive já admitiu o erro dele numa entrevista, é que ele pense, reflita e amadureça com isso, porque o Gabigol é um jogador, é um ídolo que tem uma influência muito grande no futebol brasileiro. E, eu não tenho a menor dúvida, dos que atuam aqui no Brasil, é o que causa mais impacto na população. É claro que todo cidadão comum tem essa responsabilidade no momento tão delicado que a gente está passando. Todos nós temos essa responsabilidade. A questão do ídolo tem um preço alto para se pagar, né? Vale para toda a sociedade, mas quando a gente leva em consideração a criançada, é ainda mais sério o negócio. Agora, o Flamengo deveria multar, fazer alguma coisa com relação Sim. a essa, vamos colocar assim, Sim. irresponsabilidade do Gabigol contra ou não? Tem? Sim, porque tudo bem, o vice Rodrigo Duche Abranches declarou o seguinte, não, esse é um problema da vida particular do Gabriel. Ok, mas hoje, em todo mundo, saiu qual notícia? Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, foi pego num cassino clandestino, aglomerando, dando mau exemplo. É a mesma coisa que a gente aqui, Prieto. Nós somos funcionários do Grupo Disney. Então, está no nosso contrato, João. Exatamente. Está no nosso contrato. A nossa imagem associada Exato. à Disney, ESPN, Exato. Fox. Exatamente. Acontece alguma coisa com o Prieto, com o Birner, com o Celso Zelt, e aí o profissional da ESPN, do Fox Sports, do Grupo Disney. Então o Flamengo ele foi atingido também por essa situação. Então eu acho que o Flamengo deveria tomar uma providência, cobrar o Gabriel Barbosa, multá-lo e não passar a mão na cabeça. Falam muito passar pano, mas para mim, se não fizerem nada, vão estar passando a mão na cabeça dele e vão estar até incentivando para que ele continue fazendo o que ele bem entender. A brecha é por aí, a brecha é pela imagem do atleta, né? Eu não sei juridicamente como essas coisas são feitas, parece que o contrato de imagem é feito via empresa, empresa para empresa, né? Jurídica para jurídica. Isso aí um advogado poderia explicar melhor. Mas a questão que o João levanta de não passar a mão na cabeça é fundamental. Tudo isso, inclusive, é fruto da infantilização dos jogadores de futebol, que Sócrates já apontava há 30 mais, 40 anos, quando ele jogava, ele já falava disso. Dos jogadores, em vez de serem tratados como adultos, serem tratados com babás, com concentração, com proteção. E aí você vê no próprio discurso do Gabriel, que se por um lado ele fala que faltou sensibilidade, e nisso eu gostei desse meia-culpa dele, pelo menos Sim. é um primeiro passo, Verdade. passo. Mas, por outro lado, ele também fala coisas inocentes do tipo, quando eu percebi que estava aglomerando, resolvi ir embora. Gente, num ambiente com 200, 300 pessoas, e aliás tem uma outra coisa, era um cassino clandestino, né? Não vou entrar nem nesse mérito, porque acho que nem precisa. Né? Talvez tenham sido aí 2 gols contra, seguidos. Até quando? Até quando o jogador de futebol será isso? Até quando o jogador de futebol terá que ter babás, clubes para passar a mão na cabeça? Até quando vai ser tratado dessa maneira tão infantilizada? Então eu acho que isso é só a ponta de um iceberg. Aconteceu agora com o Gabriel, aconteceu com outros antes, fatalmente continuará acontecendo. Eu acho que é uma questão mais estrutural e que agora vem à tona pelo momento que estamos passando, né? E que possibilita esse tipo de coisa em relação ao Gabigol. Agora há pouco foi Jô e Otero, os jogadores lá do Atlético Mineiro também tinham tomado uma prensa há algum tempo atrás, e assim vamos vivendo, porque estruturalmente, infelizmente, o jogador de futebol é tratado como um bibelô. Eu acho que tem uma coisa importante, eu não faço julgamento moral dos outros, nunca, né, por situações muito mais graves do que essa. Eu acho também que não deixa de ser também uma coisa particular do jogador, mas ele recebe direito de imagem, né? Como disse o João e o professor, como disseram. Então ali o Flamengo já tem uma brecha para uma punição necessária nesse caso. Acho que tem uma outra questão, né? Que fala muito sobre a responsabilidade do jogador com o seu clube e com os seus colegas de trabalho.
a representação do Flamengo amanhã. O jogador estava aglomerando ontem à noite. Então, eventualmente ele pode ter contraído o Covid, porque a aglomeração, e aí é uma questão de ciência, comprovadamente aumenta bastante a chance de você ter a doença. E pode levar Covid para alguém. Ou será que o Gabriel ia sair por exemplo, do cassino, onde havia 200 pessoas, e ia fazer uma quarentena por conta própria até se apresentar ao clube? Não ia, né? Provavelmente ele ia ter contato com mais alguém. Que ia ter contato com mais alguém, eventualmente. Porque parece que ter contato nessa época, para algumas pessoas, é uma coisa normal. E infelizmente não é. Apesar de nós sermos seres sociais e precisarmos de contato, nós estamos fazendo sacrifícios enormes nessa época para não terem contato. Pessoas perderam pessoas amadas e não puderam enterrar as pessoas. Então você pode evitar o contato nessa época. E o Gabriel, por exemplo, pode levar, caso tenha pego, espero que não, né, a Covid pro elenco do Flamengo na segunda-feira. Eu, se por exemplo sou dirigente do Flamengo, depois de ver isso, eu isolo o jogador. Eu isolo o jogador no prazo mínimo para ser feito o teste com segurança, para saber se ele deve ou não ter contato com seus colegas de trabalho. O que vai impedindo de trabalhar mais alguns dias, o que deveria ser descontado do seu salário. Por exemplo, tá? Até porque a gente se acostumou com essa história do jogador ter Covid, e porque, graças a Deus, nenhum deles morreu. Né? Teve o Raniel que teve trombose, por exemplo, ali. Teve uma coisa mais séria, mas nenhum deles morreu. Espero que continue assim. Mas sempre que você contrai Covid, a chance aumenta. Mesmo sendo atleta, a chance aumenta. Né? E talvez haja, no meio de tantos atletas infectados, uma exceção. Que a gente reza para que não aconteça. Agora, a certeza que a gente tem que não vai acontecer é se não contrair a doença. E eu repito, o Gabriel estava sábado à noite aglomerando, né? E segunda-feira ele vai se apresentar ao clube. Então aliás, eu acho que a diretoria do Flamengo, especificamente por isso, ela precisa, no mínimo por isso, melhor dizendo, tomar alguma atitude e não fingir que nada aconteceu. Né? Aliás, uma informação importante. Vamos chamar atenção para isso, João, me desculpe. Sim. Porque essa sugestão de quarentena é pertinente. Sim, pertinente desde quando começou a pandemia, algum funcionário de determinada empresa que chegava de viagem, automaticamente era colocado em quarentena. Sim. A pandemia não acabou. Uma informação importante, o Flamengo confirmou hoje, até mesmo em função aí do que foi noticiado, do Gabriel Barbosa, que é um procedimento do clube e ele irá acontecer amanhã, quando todos que estão de férias se reapresentarem. Todos serão submetidos ao exame PCR, aquele que é o mais específico para detectar a presença do coronavírus. Então, o Gabriel, que tem a apresentação confirmada com os demais companheiros amanhã, todos eles passarão lá no Ninho do Urubu pelo teste para saber se tem ou não Covid. Só lembrando, João, que de sábado à noite para segunda-feira à tarde, ainda não se dá o prazo exato necessário para o exame com certeza detectar caso o atleta tenha contraído a doença, né? Então, muito bem observado. O prazo fica um pouquinho maior, alguns dias mais, né? É isso aí, muito bem observado. Agora, é muito sério o negócio, né? Com relação ao jogo, e essa discussão nossa faz parte do futebol, o Fla-Flu, João Guilherme, quem não faz, Igor Julião botou lá dentro, 1-0 Flu, hein? É verdade. Todos nós aqui conhecemos bem, né? E quem é de São Paulo vai se lembrar dele, grande locutor esportivo de rádio, Enio Rodrigues, né? Muitos anos na Rádio Bandeirantes, muitos anos na Rádio Gazeta. E o bordão do Enio Rodrigues era o seguinte: o que vale é bola na rede. E o Fluminense provou isso. Porque o Flamengo teve o domínio do jogo com a sua equipe sub-23. O Fluminense tinha jogadores um pouco mais experientes. O Ganso esteve em campo, mas acabou não jogando. O Danilo Barcelos na lateral esquerda, o Matheus Ferraz na zaga. Na estreia do Roger Machado, o Fluminense botou um time com alguns jogadores um pouco mais experientes. E o Flamengo não, com o seu time sub-23. Mas controlou o jogo, dominou o jogo, teve muito mais finalizações,
acabou pecando um pouco nos passes na hora da definição das jogadas, mas o Flamengo teve um controle absoluto da partida, só que não fez o gol. E o Fluminense, com o Igor Julião, numa falha do PP, que fez um bom jogo, mas acabou perdendo a bola no meio-campo, o Igor Julião acertou um lindíssimo chute e o Fluminense conseguiu aí vencer no Campeonato Carioca e ganhou o Clássico. O que vale é bola na rede. Deu o Fluminense 1-0. Pois é, pois é. Bom, é uma pena, né, o que aconteceu aí com o Gabigol contra... Sem falar da contravenção, né, do cassino clandestino, porque tem esse outro detalhe que é uma questão grave para ser discutida também, mas o Fluminense foi lá e botou 1-0, professor Unzelt. Foi um típico Fla-Flu com vitória do Flu, né? Pelo menos, olha, eu já vi tantos desses na minha vida, mas tantos desses, do gol de barriga no ano do centenário, passando talvez pelo primeiro de todos os Fla-Flus, que o Fla era formado por 10 dissidentes do Flu, o Flu juntou um catadão e ganhou o jogo. Então algumas coisas no futebol parecem atávicas. Mas eu confesso para vocês, e principalmente o primeiro tempo eu vi com atenção absoluta, porque ele acontece entre o fim do jogo do Palmeiras e o começo do jogo do Corinthians, não é verdade? Então o primeiro tempo eu pude ver com atenção absoluta. Vi também o segundo e principalmente a bola que o Michael perde, demorar um pouco, mas até ali o Flamengo tinha tido um primeiro tempo absoluto. E hoje, apesar dessa teoria do atavismo do Fla-Flu, no intervalo eu pensava, hoje não vai dar para o Flu não. O volume do Flamengo é muito maior, mas o que aconteceu no segundo tempo foi uma jogada muito específica, da bola perdida e do chute muito feliz do Igor Julião. E eu faço minhas as palavras do próprio goleiro do Flamengo, né? Que saiu de campo, o Gabriel, dizendo em futebol não existe justiça. Nesse sentido, no sentido do que lembrou o João e do que falava o Enio Rodrigues. O que vale é bola na rede. Lembra dele? O homem de Araraquara. Grande então foi Enio. o que aconteceu mais uma vez nesse Fla-Flu. Eu acho né? O Flamengo ganhou, o Flamengo jogou e o Fluminense ganhou. Eu acho que qualquer resultado que não tem interferência de arbitragem é justo. O objetivo do futebol é fazer gol, não é ter volume de chances. O volume de chances aumenta a chance de você fazer o gol. Exatamente por isso, desculpe, eu acho que o Flamengo hoje, o torcedor não deve estar tão incomodado, deve se incomodar com o resultado, mas sabe que não é o seu time principal. Isso já aconteceu, por exemplo, na temporada anterior também, quando o Flamengo perdeu um jogo pro Fluminense sem ter o seu time principal. Acho que o torcedor do Fluminense deve estar feliz porque ganhou o Clássico, né? Vamos que tem motivo para comemorar, porque ganhou o jogo, no final das contas. E como observação, para os jogadores que o Flamengo pode usar na temporada e que deveria utilizar mais algumas vezes a base, eu acho que o Flamengo usou, principalmente depois que o Rogério Ceni chegou, muito pouco a base como era necessário. Eu acho que serviu o jogo, sim, acho que foi útil. Acho que o campeonato estadual é exatamente para isso. O campeonato estadual num calendário onde você não tem pré-temporada e esse ano sequer um intervalo, um torneio de preparação. Você tem que condicionar os jogadores fisicamente, o que pode exigir descanso para os que atuam mais para a temporada inteira, porque o Flamengo, no final das contas, vai ter a sua temporada definida pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores, não pelo Campeonato Carioca. E todo mundo sabe que precisa acontecer muita coisa errada. Eu acho que quase ninguém acredita. Eu só não descarto completamente porque o futebol é maluco, mas se eu tivesse